Daremos início ao segundo painel, cujo tema é Planejamento Tributário. E, para presidir a mesa, temos a honra de convidar o Dr. Tiago Alban, especialista em Direito do Estado, mestrando em Direito pela Universidade Federal da Bahia, professor do curso de Direito da Unifax e membro da comissão executiva deste congresso. Para dar início à condução dos trabalhos, passamos a palavra ao Dr. Tiago Alban. Boa tarde a todos. Vamos dar início ao segundo painel da tarde, cujo tema é Planejamento Tributário. O planejamento tributário é um tema que vem adquirindo cada vez mais importância na atualidade. Um simples detalhe no planejamento tributário é capaz de afetar substancialmente a realidade de um contribuinte, seja para melhor, seja para pior. Por isso é tão importante saber discernir a diferença entre evasão fiscal e elisão fiscal, por exemplo. Para tratar do tema de hoje, contamos com a presença de um dos dois maiores nomes do direito tributário brasileiro que vão nos brindar com as suas respectivas palestras. À minha direita, a doutora Marielbe Queiroz, que vai tratar da questão da segurança jurídica do fisco e do contribuinte, e à minha esquerda, o doutor Marcelo Magalhães Peixoto, que vai tratar da questão da jurisprudência do CARF no trato com o planejamento tributário. Estamos, portanto, muito bem servidos aí com esses dois grandes nomes do direito tributário nacional que vão nos honrar com a sua presença no nosso congresso. Sem mais delongas, passo a palavra para a doutora Marielbe Queiroz. Boa tarde a todos, é um prazer enorme, uma alegria estar aqui com vocês, voltar à Bahia. Obrigada, doutor Oscar, pela honra de estar aqui. E eu estava com a agenda meio apertada, mas pela primeira vez o doutor Oscar me convida, eu apertei a agenda e estou aqui com vocês. Já comi o acarajé, porque eu só acho que estou na Bahia depois que provam o acarajé maravilhoso, né? Então, agora já posso falar com vocês sobre esse tema que vem nos preocupando bastante, a questão do planejamento tributário, que o doutor Carlos, secretário da Fazenda, colocou aqui e deixou a indagação exatamente se esse tipo de operação da internet será um planejamento, será eles usam uma expressão interessante, um planejamento bem feito, uma artimanha, né? Ou será uma fraude? Com certeza não é fraude, tá? Mas o que nós precisamos é ter uma legislação que discipline exatamente essa operação. E o que eu vou colocar para vocês são as reflexões, objeto da minha tese de pós-doutoramento que estou fazendo atualmente em Lisboa, diante da realidade que vem acontecendo. Ou seja, hoje nós estamos diante de uma mudança de paradigmas, e isso não é só no Brasil, é no mundo todo. O Brasil está até chegando um pouco atrasado com relação a essa ótica, mas está chegando aqui o que já aconteceu lá, né? E o que é interessante, e deve nos preocupar todos juristas, é essa mitigação da legalidade que está acontecendo. Ou seja, nós não temos lei que permita haver uma desconsideração de atos e negócios que não sejam fraude, porque na fraude sempre existiu e existe CTN, norma penal, etc. Ou seja, determinados atos que não são fraude, mas que, ao mesmo tempo, eles deixam de pagar tributos sob forma de artifícios. Então, eu coloco sempre a distinção entre procedimentos lícitos, ou seja, o verdadeiro planejamento tributário, quando esse planejamento se torna abusivo, ou seja, não viola a lei, não há nenhuma infração, mas, de alguma forma, houve uma habilidade fiscal e quando ultrapassa esse limiar da fraude. O problema que nós estamos hoje, que gera muita insegurança jurídica, e daí todo mundo deve ficar alerta, porque qualquer operação hoje poderá ser colocada como uma fraude, exatamente porque não tem lei, como temos em outros países, eu vou mostrar para vocês, que permita a tributação no caso do abuso. Então, hoje, tudo é fraude, tudo é simulação, mesmo sem haver violação de lei.
Só que fraude e simulação precisaríamos ter uma matriz legal que desse fundamento, não podemos trabalhar no campo da presunção, e, ao mesmo tempo que se acusa de fraude, faz uma representação fiscal para fins penais e faz um crime. Então, qualquer compra e venda de empresa, fusão, cisão, incorporação, qualquer ágio, e eu vou mostrar para vocês que a jurisprudência, inclusive, ela não é coerente quando julga. Ou seja, hoje nós estamos diante de quê? De uma justiça tributária feita pela própria administração tributária, que entende que está havendo manipulação da lei. E isso volto a ratificar, sem haver qualquer violação. E isso gera insegurança jurídica para todo mundo, tanto para o contribuinte, quando vai fazer um ato, uma operação, ou quando já fez, que pode estar passível de ela ser desconsiderada, como também para a autoridade fiscal, que não tem parâmetros para que possa lidar com esse novo cenário. E aí, bem colocado, novas diretrizes, novos paradigmas e como ficamos nós, estudiosos do direito. Então, a gente vê aqui uma casa, tá? E vocês podem notar que ela tem 6 buracos de janela, mas janela mesmo nós só temos 4. Por quê? Essa questão de planejamento tributário, ela não é nova. Isso aí é porque lá na Inglaterra, no século XVIII, eles tinham um imposto sobre janela. Então, dizia o seguinte, quem é muito rico tem mais janelas, então deve pagar mais. O que era que as pessoas faziam? Fazia lá o desenho da janela, não abria a janela, porque senão iria pagar mais imposto. Então, isso era um típico planejamento tributário. Mas aqui também na Bahia não era diferente. Vocês estão vendo aquela igreja lá, uma torre enorme e outra torrezinha pequena. Por quê? Porque no Brasil também, no século XVIII, existia um tributo português que era o imposto sobre obra acabada. Então, o que é que se fazia? Fazia-se a igreja, tudo bonitinho, terminava, mas como não tinha a última torre completa, a obra não era acabada, então não se pagava o imposto para Portugal. Então, esse tema não é novo, nem lá, nem cá, nem em canto nenhum. Por quê? Porque o contribuinte sempre está preocupado em reduzir essa carga tributária até como uma forma de bem gerir os seus negócios. Muito bem. Então, adentrando, partindo já sem preconceito, desinvestidos, né? Vamos lá. Há, na realidade, uma evolução filosófica, ideológica, política com relação a essa questão. E aí a gente vai acompanhar, eu recomendo um trabalho de um juiz do Paraná que ele fez, é o Anderson Furlan, o livro está saindo pela Almedina, que ele faz exatamente esse estudo, ou seja, essa mudança de paradigmas com relação ao planejamento tributário, que a gente vê hoje o CARF, que o doutor Marcelo vai colocar, e ele é um dos julgadores, dos brilhantes julgadores do CARF, mas operações que durante anos foram aceitas, hoje passam a ser desconsideradas e de forma retroativa. Então, vamos acompanhar. Nós tínhamos um Estado liberal, individualismo, formalismo, onde prevalecia o quê? A liberdade e a estrita legalidade. E aí tudo coincide com a necessidade de arrecadar mais, ou seja, lá fora do Brasil e aqui também, ao longo do tempo, tivemos grandes crises, Alemanha, Primeira Guerra, Estados Unidos, recessão, e foi daí onde apareceu a necessidade de arrecadar mais. Então, arrecadar mais teria que mudar a lei. Muda a lei, e isso chamaria atenção. Qual foi a solução mais rápida? Foi exatamente reler a mesma lei e dar uma outra interpretação. E foi aí que nós chegamos exatamente ao Estado social. Então, isso não é novo, é uma questão que acompanha. Para a gente ver bem como jurista, que o mundo jurídico não está desassociado da economia, do financeiro, da política, do movimento. Então, esse movimento do Estado social é que está levando essa reinterpretação da mesma lei para se dizer o seguinte: o contribuinte que tem mais, tendo em vista a capacidade contributiva, vai ter que pagar mais. E se ele é bem assessorado e consegue ter uma habilidade para pagar menos, ele terá que pagar como se aquela operação que ele diz que ter feito foi aquela outra que ele pagaria mais. Então, é essa a filosofia que está se implantando. E aí nós vemos que estamos aproximando aqui no Brasil a questão do common law, do civil law, e aí, em nome da justiça social, por conta desses reflexos ideológicos, hoje eu digo que nós estamos diante de uma jurisprudência sentimental. Ou seja,
os julgadores estão fazendo justiça com as próprias mãos no sentido de ir em busca dessa arrecadação. Eu não estou dizendo que é certo, nem estou dizendo que é errado. O que eu estou dizendo é o seguinte: não temos lei que dê amparo, mas está sendo feito. Então, diante da realidade posta, como proceder? Então, esse é o objeto da minha pesquisa, exatamente quais os parâmetros que tem o contribuinte ou a administração fazendária para atuar e ter segurança jurídica. Na realidade, isso foi uma mudança de paradigma no mundo todo. Estou trazendo alguns exemplos. Você tinha lá na Suprema Corte dos Estados Unidos, em 1873, qualquer caso de planejamento tributário era colocado como dentro da estrita legalidade. Ora, a lei não disse que não era vedado, não era proibido, então era permitido, podia fazer. Quando nós chegamos lá, já em 1935, nesse caso paradigmático, o que é que acontece? Lá já foi fixada a base. Ora, qualquer operação que não tenha um propósito negocial, ou como tinha substância sob a forma, já eu volto a falar sobre essa questão, vai ter que pagar o tributo como se fosse a outra operação. Na Inglaterra também, o Step Transition, então você vê que no mundo todo houve essa mudança. A única diferença é que lá nos países do Common Law, os precedentes foram fixando os parâmetros, ou seja, não é porque lá não tem a norma escrita, porque lá tem norma escrita, que fica ao sabor de quem vai aplicar. E os outros países, você vê, Espanha aprovou uma lei geral que permite isso, a Itália, a França, Portugal, a Alemanha, todos eles expressamente previram em lei a possibilidade de haver desconsideração. Então, a lei, sim, tem que haver uma lei. Nós temos esse caso paradigmático do Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia, que ele diz que cabe ao órgão jurisdicional examinar o conteúdo real de uma operação. Então, foi colocado essa decisão como, ora, o tribunal está dando parâmetros para que o julgador não precise de lei e ele mesmo possa fazer essa desconsideração. Mas ele disse lá expressamente o quê? O julgador pode examinar o conteúdo de uma operação e as provas de uma prática abusiva exclusiva para obter vantagens fiscais. Ou seja, uma operação lícita que não é vedada nem proibida por lei, ela, se for feita única e exclusivamente para obter vantagens fiscais, ela vai poder ser desconsiderada pelo fisco. Só que ele disse, não deve aplicar sanção para a qual é necessária a base jurídica clara. Então, você vê que aqui no Brasil está se pegando os conceitos de todos os outros países e, sem nenhuma lei, está se procedendo à desconsideração, que é o que eu vou mostrar para vocês. Em Portugal, ele já tem até uma declaração de planeamento fiscal, ou seja, um consultor, ou um advogado, ou uma empresa que vai fazer qualquer operação que possa ser taxada de planejamento tributário, ele previamente terá que informar ao fisco a operação, exatamente para mostrar boa-fé, para mostrar que ele não está fazendo nenhuma fraude. E aí o fisco vai dizer se aceita ou não aquela operação feita daquela determinada forma. Então, aqui é uma declaração prévia que está prevista em lei. No Brasil, tal qual o restante do mundo, então a gente não vai se surpreender sobre essa desconsideração de planejamentos tributários, aconteceu lá também, basta a gente ir lá estudar, que inclusive os planejamentos que chegaram aqui já passaram por lá. Tá? Então, você vê que nós tínhamos a Constituição de 46 bem clara, a questão da legalidade, que veio depois o CTN, estrita legalidade, e a Constituição de 88, ela já trouxe o conceito de Estado social, e aí vem questões de solidariedade, capacidade contributiva, função social e arrecadação. Então, veja, esse movimento também está nas outras legislações. E aí a gente vai ver também que o tema de fraude à lei não é novo no Brasil. Nós tivemos um caso em 56, que houve uma primeira autuação de um planejamento tributário e o Conselho de Contribuintes, naquela época, disse o quê? Não admito a dedução porque isso é uma fraude à lei. Veja, gente, fraude à lei não é a fraude, simulação, o crime. É um contorno de lei, tá? Então, o que é que acontece? Ele não admitiu. Isso foi para o Tribunal Federal de Recursos, o primeiro manteve a decisão administrativa, dizendo que realmente não admitia a dedução, e
O Supremo Tribunal Federal disse que era autêntica fraude à lei, mas em 59 ele disse que não é fraude à lei, o uso de falha da lei é um artifício propiciado pela lei. Tá? E depois aprovou-se uma lei vedando. Então, o primeiro caso que a gente tem notícia, que chegou ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo disse que não é vedado, não é proibido. Naquele tempo, nós tínhamos a estrita legalidade. Muito bem. E o que é que vem acontecendo com a interpretação da legislação pelos tribunais, principalmente os administrativos, que estão começando agora a chegar aos primeiros casos no STJ? Você tem um primeiro momento aqui no Brasil, mais ou menos até 99, que era a máxima extensão da lei, estrita legalidade, não é vedado, não é proibido, é permitido. E aí era, não é vedado, é proibido, é fraude, é simulação, é sonegação. Era muito claro o que se tinha naquele momento. Hoje não é mais assim. Hoje, exatamente, nós não temos essa clareza. Você pode estar fazendo um negócio hoje de uma determinada forma que todo mundo faz, inclusive consagrado pela jurisprudência do CARF, e daqui a 8 anos, e aí você diz, e o 5 de decadência? Também não tem essa questão da decadência, porque como ele diz que é fraude, a fraude começa a partir do primeiro dia do exercício seguinte, e aí já viraram 7 anos e chega lá para autuar. Então, muito bem. Aí ele simplesmente diz e vai e desconsidera. E isso é insegurança, porque tudo isso também não chegou no judiciário para que haja uma manifestação. Até porque a Lei Complementar 104, que criou o parafundo do 116, está lá desde 2001 para ser apreciada a constitucionalidade. Muito bem. E, atualmente, até 99, era bem claro os parâmetros. A partir daí, começaram a introduzir os conceitos nos julgamentos de que essa operação fere a capacidade contributiva, isonomia, solidariedade, concorrência, arrecadação. E aí você vai ver que as justificativas são as mais diversas e eu vou mostrar para vocês. A justiça fiscal e o planejamento. Então, você tinha, até 99, era mais ou menos pacificado. A partir de 99, começaram as primeiras autuações. E essas autuações, o CARF, que na época era Conselho de Contribuintes, que eu tive a honra também de pertencer, dizia, não é vedado, não é proibido, é permitido. Só que, a partir de 2004, esses mesmos planejamentos passaram a ser o quê? As autuações mantidas e as desconsiderações de negócios também mantidas. E você não acha que está muito longe aqui, porque você está na Bahia, na Praia Maravilhosa de Sauípe, porque eu estou lá, que não lhe atinge qualquer compra e venda de ações, de empresa, emissão de debêntures, empréstimo entre empresas, eu vou mostrar um caso aqui para vocês, foi desconsiderado e foi tributado. Então, isso atinge qualquer pessoa. Quer ver o caso clássico de Scolari, de Ratinho? A lei diz que ele podia fazer uma pessoa jurídica, eles fizeram uma pessoa jurídica para prestar serviço e, posteriormente, houve a desconsideração. Espera aí, isso é serviço personalístico, você não pode ser... isso é trabalho assalariado, você não pode receber como pessoa jurídica. Então, tudo que você ganhou como pessoa jurídica, do que você pagou ISS, você agora vai ser considerado como pessoa física. E aí acabou-se. E chegou tão interessante que, na primeira instância, foi dito aí, peraí, o imposto que eu paguei como pessoa jurídica, peraí, o que pagou como pessoa jurídica é de pessoa jurídica, não se mistura com a física. Agora, o rendimento que você diz que recebeu como de jurídica, é de física e vai pagar como rendimento assalariado. Isso é público e notório, tá? Não estou passando nenhum aqui conhecimento privilegiado. E tudo o que eles ganharam foi considerado como salário. E é interessante que a requalificação, é esse nome que está sendo utilizado, dessa operação, isso pode acontecer com jornalista, com jogador de futebol, etc. Então, pode pegar todo mundo. Com médico que faz cooperativa para prestar serviço para o hospital, com dentista, com oculista, com engenheiro. Então, é preciso estar alerta como isso está sendo feito. Então, a partir de 2004, está vendo essa nova forma de visualizar. Aqui eu trago para vocês exatamente, em 97, um julgamento que ele dizia muito claramente, ato praticado só seria simulação se o ato praticado não pudesse ser realizado, ou seja, não é vedado, não é proibido, é permitido, trata-se de elisão e não de evasão. Então, era muito nítida essa jurisprudência até da doutora Sandra Faroni, brilhante julgadora, que na época estava colocando. Apareceu a Lei Complementar 104 de 2001.
E aí introduziu o parágrafo único, onde ele dizia que permitia desconsiderar atos e negócios se praticados com a finalidade de dissimular. E toda a doutrina ficou dissimular, simular, etc., ficou naquela discussão e observados os procedimentos previstos em lei. É interessante que a exposição de motivos da lei complementar dizia o seguinte, que essa lei veio para vedar abuso de forma porque o planejamento diminui a arrecadação. O que é que a lei complementar diz? A lei complementar diz que vai poder desconsiderar se os atos praticados com a finalidade de dissimular. Então, limitou que só nos casos de dissimulação. E disse o quê? Disse que teria necessariamente que observar os procedimentos previstos em lei ordinária. E a lei não veio. Por quê? Porque a MP 66 de 2002, parece tão distante, né? A gente está lá em 2002, mas não tem nem 10 anos. Ela veio exatamente para regulamentar e trazia os conceitos de falta de propósito negocial, de abuso de forma, só que esses dispositivos da MP foram rejeitados. Então, não ficamos com nada para regulamentar a lei. Esse Anderson Fulan, de forma brilhante, o livro dele todo, mas ele chega a uma conclusão interessante ao final, porque ele diz, não precisa de lei, a lei que já tem é a lei para regulamentar. Ele diz que o 70.235 já regulamenta, mas eu aqui me pergunto o seguinte, se veio uma lei posterior dizendo que precisava de um procedimento específico para desconsiderar, eu entendo que as normas postas no ordenamento não se aplicariam no caso, precisaríamos sim de uma norma que explicitasse o que está lá na lei complementar. Muito bem, foi rejeitado, ficamos sem a lei que regulamentasse. Aqui, eu estudei bastante no livro do professor Roque, não sei se aprendi direitinho, professor, mas eu entendi o quê? Que a lei complementar precisaria regulamentar. A Constituição diz quando quer uma lei complementar. E a lei complementar diz que precisava de uma lei para regular. E se a lei não veio, eu penso que não poderia aplicar norma. Não sei se o senhor concorda comigo. Às vezes a gente é mau aluno, não é culpa do professor, né? Então, muito bem. Mas o que é que acontece também? A legislação também mudou a forma de ver as operações e negócios e a gente não foi se dando conta ao longo do tempo. Então, você vê o Código Civil, está mudando a linguagem, essa questão do Estado Social. Aí ele fala, se atende mais à intenção do sentido literal. Aí ele fala, nulo negócio para fraudar a lei imperativa. É nulo negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Atenção para a substância e forma. Invalidade do negócio jurídico, então você vê que função social do contrato, etc., é toda uma linguagem que passou até o Código Civil a partir de 2002. E é isso que está dando também suporte a esses novos paradigmas. E aí veio o mais recente, que são os princípios contábeis. E aí você diz, princípio contábil se aplica sim, porque a lei do imposto sobre a renda diz que a contabilidade que vai dar suporte à base de cálculo terá que respeitar os princípios contábeis também. E diz que, entre um dos princípios contábeis, temos exatamente a primazia da essência sobre a forma. Ou seja, se faz um negócio jurídico e, na essência, não coincide com a forma que está registrada, esse negócio não existe. Inclusive, a contabilidade vai fazer um registro de forma diferente. Só o que precisa se atentar é o que é a essência para a contabilidade, necessariamente não é a mesma essência para fins fiscais. E é interessantíssimo, porque, por exemplo, o leasing. O leasing, hoje, na contabilidade, é um bem já adquirido que tem que ser registrado no ativo. Mas, para fins fiscais, o leasing continua sendo leasing e arrendamento. E a consequência disso é uma diferença muito grande. Significa que as despesas do arrendamento são dedutíveis e, se fosse ativo, teria que ser a depreciação. Então, você vê como a essência é diferente. Mas eu digo sempre, às vezes, a gente fica assim na dúvida danada. Meu Deus, essência sobre a forma, como é que eu vou saber quando é? Eu tenho um exemplo muito simples. Já contei em outras palestras, mas vou contar aqui também na Bahia para vocês fixarem, né? Mulheres, imaginem um homem lindo, maravilhoso, assim, Robert Redford, tá meio velhinho, Richard Gere, né? Rodrigo Lombardi, aquele bonitão da novela das 8, né? E os homens, imaginem aquela feia quem será? Juliana Paz, né?
Angelina Jolie, né? Aquela mulher horrorosa. Não é? Então, muito bem. Vocês imaginam isso aí. A forma maravilhosa. Não é? E o homem, quando abre a boca, só diz besteira, é um grosseirão, não vale nada. Aí você vê que a forma não coincide com a essência. A única diferença é que as mulheres são igual ao físico. Elas não vão querer um homem desse porque a essência não coincide com a forma. Já o homem é igual ao contribuinte, né? Basta a forma que ele se dá por satisfeito. Né? Muito bem. A essência da contabilidade é diferente da essência fiscal. Por quê? Se realmente é feita uma compra e venda, e essa compra e venda, exemplo clássico, se faz uma doação formalmente e posteriormente se apura que na essência foi uma compra e venda disfarçada sob uma doação, eu estou diante de uma simulação. Mas não é isso que acontece na prática. Então, se fosse assim, estaria muito claro, né? Mas aí também o contribuinte tem abusado. Doutor Marcelo chegou e olhou para mim assim, não é, doutor Marcelo? Veja, o contribuinte também abusou no planejamento. E o caso típico, falei em 9.532, o ágio. E aí é interessante, época da privatização, né? Todos nós muito jovens, etc. Não sei se o doutor Marcelo era desse período, né? Mas o que é que acontece? Dizia assim, vamos privatizar as estatais e quem pagar o valor a mais do que o valor dela patrimonial vai ter um ágio e esse ágio vai poder ser considerado como deduzido como despesa. Muito claro, muito objetivo, a lei mandou fazer assim. E as estatais foram privatizadas assim. O caso mais recente foi o do Banco Santander, né, que comprou o Banespa, usou o ágio e foi desconsiderado e foi lavrado um auto de infração de 4 bilhões de reais, porque aí as cifras são acima de bilhão. Tá? Muito bem. Houve operação, houve proposta negocial, tudo. É o quê? Um planejamento, e eu acho que não foi nem planejamento tributário, porque naquele caso ele podia, assim, ele tinha um propósito negocial acima do ganho tributário. Porque é interessante que, na realidade, ele teve o ganho tributário de 2 bilhões e pagou 7. Então, que raio de planejamento tributário é esse que o contribuinte gasta 7 bilhões para ganhar 2? Né? Eu já começo a achar estranho. Mas houve o auto de infração e o CARF, num primeiro julgamento, já disse que... E foi considerado como simulação, multa de 150%, acusação de crime tributário. E é isso que não se atenta. Quando você diz que é simulação, é crime tributário. Muito bem. Mas teve aquele outro contribuinte que realmente abusou e teve o outro que simulou e cometeu fraude. O problema é como distinguir. Enquanto a lei não estabelece os limites, houve uma reação da administração que procurou fazer justiça fiscal. E aí, partiram para a desconsideração de operações, negócios, contratos, requalificação de fatos, e aí uma requalificação parcial. Naquele caso que eu falei de ratinho escolar. Ora, se é pessoa física para tudo, então vamos devolver todos os tributos que ele passou como pessoa jurídica, mas está se fazendo uma requalificação parcial. Muito bem. Presunções subjetivas, então vocês vão ver assim, palavras como eu sinto, eu vejo, mas não é bem o que a lei diz. E a última das últimas é o seguinte, quando não tem o que fazer, diz que a despesa é indedutível, porque não é necessária ao negócio. Então, veja, qual é o conceito de dedutibilidade, necessidade para a empresa? Quem tem que saber é cada empresa. E é isso que eu vou mostrar um caso para vocês. E quando não tem nada, diz que é uma simulação, principalmente quando já foi atingido pela decadência. E isso gera uma segurança enorme de procedimentos, tanto para a administração tributária, porque ela está autuando, tateando, como para o próprio contribuinte. Então, a minha pesquisa é no sentido exatamente de descobrir. E aí, se você pegar a jurisprudência do CARF, você vai encontrar uma terminologia de vou desconsiderar, manter o auto de infração, eles não usam mais desconsiderar, porque se usar desconsiderar, vai se dizer, não está na lei complementar, aí ele não usa a expressão desconsiderar, mas na prática é o que acontece. Aí o que acontece? Ele diz assim,
Não há uniformidade de critério, porque eles usam falta de propósito negocial, negócio atípico, não usual, não normal, fraude à lei, abuso de forma, abuso de direito, gestão anormal do negócio, empresa veículo, fraude, abuso, simulação, substância sob a forma. Então, toda a gama de conceitos diferentes, cada um significando uma coisa para desqualificar as operações. Lembram lá no começo que eu mostrei para vocês que cada país optou por um instituto desse, conceituou e aplicou. No Brasil, hoje, a jurisprudência vem aplicando todos. Então, eu vou mostrar apenas em alguns casos para vocês. E aí não temos critérios, não temos parâmetros para serem seguidos. É propósito negocial? Quando é que deixa de ter propósito negocial? Houve um ganho para a empresa, quanto proporcional? Quando é abuso de forma? Quando é abuso de direito? Quando é fraude à lei? Estamos diante da incerteza. Só para vocês verem esse exemplo aqui, da falta de uniformidade de critério e de rigor científico no manejo dos conceitos, você vê esse auto de infração. Entretanto, esta fiscalização entende que a série de operações caracteriza fraude por abuso de forma. Não é. Fraude é uma coisa, abuso de forma é outra, de direito privado, mediante simulação. Ora, simulação é fraude, mas abuso de forma não é. Porque eu só tenho simulação quando tenho... quando há uma previsão expressa na lei. Então, muito bem, já vou correr, que eu recebi o primeiro alerta e o doutor Marcelo está ali doido, olhando o relógio dele, doido para eu acabar. Muito bem. Quando chegou no julgamento, o Conselho disse é abuso de forma, não é simulação. Manteve o auto de infração e retirou a multa qualificada. Então, você vê. Você parte aqui para os outros... Aí eu tenho uma série de julgamentos, você vê, uma hora ele diz fraude à lei, abuso de direito, abuso de forma, desqualificar o negócio, empresa, veículo sem finalidade negocial, é um negócio jurídico indireto. Então, você vê que vários julgados, eles utilizam vários conceitos, e nós não temos nenhum na lei tributária. Muito bem. E aí vem o novo, assim, isso não é usual, não é normal, portanto, vou desqualificar. E eu pergunto, o que é usual, o que é normal? Cada um tem sua visão, é muito subjetivo. Quer um exemplo? Estão vendo aí as princesinhas lá no casamento, cada uma com o chapéu horroroso dela. Meninas, quem teria coragem de usar um negócio desse? Para elas é usual e é normal. Mas eu, se você me encontrar com um chapéuzinho desse, vocês começam a ficar preocupadas. Quer ver aqui a outra? O vestido de carne de leite gaga. Isso é usual, para a gente é um horror, mas para ela é normal, está lá. Então, você vê que é muito subjetivo. Então, há que se fazer uma distinção entre planejamentos tributários e é um longo caminho até chegar na fraude. Tá? Existem opções legais, habilidades fiscais, existe o comportamento quando há o abuso, ou seja, eu vou passar um caso para vocês para a gente identificar bem quando há o abuso. Quando se quer vedar especificamente o planejamento tributário, se parte para a presunção legal e aí se cria na norma, só que realmente há de se reconhecer que é impossível colocar em lei expressa todas as hipóteses, mas também eu não posso deixar aberto para que o subjetivismo de quem vai aplicar a lei interprete se é usual, se não é usual, se é fraude à lei, se é abuso de forma. Eu preciso haver, sim, uma legislação. E fraude e crime terá que necessariamente ser expresso em lei. O que nós temos na lei sobre simulação está lá expressamente no Código Civil. Aplica o Código Civil, não aplica o Código Civil. Tem que haver coerência. Quando é bom, aplica. Quando não é, não aplica. Veja essa operação de casa separa, o famoso casa separa. Né? No dia 29/1, X e Y fizeram um contrato de associação. Se associaram, fizeram o contrato. No dia 30, 9h30, os acionistas fizeram a Assembleia Geral e integralizaram o capital. Dia 30/1, às 14 horas, no mesmo dia, fizeram uma cisão dessa empresa. Aí os acionistas, quem entrou com dinheiro saiu com capital, quem entrou com capital saiu com dinheiro. A famosa casa e separa. Muito bem. Aí, houve um planejamento, um abuso ou simulação. Qual foi a lei que foi ferida? Tem alguma lei que impeça eu fazer uma empresa imediatamente dissolver essa empresa caso não dê certo? Não. Foi vedada, existia lei vedando? Não. Proibindo. Qual a lei violada? Nenhuma. Houve um abuso. Mas não é uma simulação. Só que nós não temos norma que permita tributar o abuso ainda. Aí sim estaríamos diante de abuso de forma, fraude à lei, etc. Qual foi a decisão? Simulação, conjunto probatório, os atos formais praticados de reorganização societária divergiam da real intenção subjacente. Compra e venda caracteriza como simulação. E aí foi considerado simulação, especialmente porque estava no prazo decadencial. E aí
foi dito multa qualificada, crime, etc., e foi mantido no Conselho de Contribuintes. Então, essa hoje é a situação. E aqui eu trago para vocês o exemplo da vida real, novamente, sobre casa separa casa. Veja só, esse casal em Londres se arrependeu do divórcio e decidiu se casar novamente 6 semanas depois. Então, era casado, separou e recebeu casar. Então, você vê que a vida real, às vezes, ela tem uma dinâmica diferente. E aí, veja só, mulheres, aí o homem reconheceu o quê? Que a separação foi o pior momento da sua vida, pois ele não consegue viver longe da mulher. E ele disse, foi a melhor decisão que já tomei, foi voltar a casar. Então, você vê que uma boa mulher junto do homem faz uma diferença. E isso não é nenhuma fraude. Eles eram casados, separaram e voltaram a casar. Muito bem, já vou terminar, que o doutor Marcelo está ali em dócil, tá certo? E vou passar... De jeito nenhum. Ah, pronto, agora que o senhor disse isso, mais meia hora, viu? Muito bem, então veja só. Quem não gostou agora ficou pouco. Muito bem. Caso Colgate. Esse caso é super interessante. Todo mundo conhece. Lembram da pasta Sorriso? Ah, muito bem. Pasta Colgate, 12 utilidades, não sei o que mais lá, né? Tudo bem. A Colgate estava no Brasil e tinha 25% do mercado. E a dona da Colino dos Estados Unidos disse, eu quero vender a Colinos do Brasil, que era a grande concorrente. Botou um leilão privado, várias empresas participaram. Protegram, Johnson & Johnson, todas essas empresas aí. Muito bem. Só que a vendedora disse o seguinte, para eu vender, eu quero vender no Uruguai. Pronto. Tudo no Brasil que diz respeito ao Uruguai, parte logo o seguinte, é sonegação. Embora não seja, porque você vê Punta del Este é uma praia maravilhosa, aqueles cassinos, etc. Né? Quem quiser fazer a operação, vá para o Paraguai, para a Argentina, mas não no Uruguai, porque no Uruguai já parte com preconceito. Muito bem. A Colinos quis vender a concorrente, só que ela disse o seguinte, eu quero vender no Uruguai. Por quê? Ela estava fazendo um planejamento tributário, se vendesse no Brasil, ela teria ganho de capital. Se vendesse no Uruguai, ela não pagava ganho de capital no Brasil. Legítimo interesse dela. E a Colgate brasileira, o que queria? Comprar a Colinos do Brasil. E ela abriu uma empresa lá no Uruguai para poder fazer essa compra. Só que aí ela não tinha recursos. O que é que ela fez? Foi lá para a KIC, que era a controladora dela, e pediu o empréstimo. A KIC também não tinha recursos, que era mais de 1 bilhão, foi lá e pediu o empréstimo para o Citibank. Então, a empresa brasileira pediu empréstimo para a empresa dos Estados Unidos, que tomou empréstimo no Citibank. Veja, se ela tomasse o empréstimo no Brasil, a Selic do Brasil estava 13%, e lá ela tomou a 8%. Então, em matéria de juros, era mais vantajoso para lá. Né? E aí veio o seguinte, ela tomou o empréstimo, a empresa dos Estados Unidos passou o empréstimo para ela, e ela emprestou para a empresa do Uruguai. Só que o dinheiro saiu direto dos Estados Unidos para o Uruguai. Tá? Então, saindo o dinheiro direto para lá, mas formalmente houve 2 empréstimos. X pagou o empréstimo que tomou a KS com o quê? Com as ações da Colinos. E a empresa autuada KS, que é a Colinos brasileira, passou a ter 75% do mercado. Aí foi para o CAD, e o CAD disse que não podia ter essa junção, porque seria monopólio, obrigou a criar a pasta Sorriso, etc. E aí ficou 3 anos, o nome Colinos sumiu da praça, ou seja, a operação existiu, real, proposta negocial tinha, houve um empréstimo, ela não tinha recurso. Qual foi o erro? Houve uma autuação imensa, e essa autuação simplesmente disse que a despesa não era necessária. Como não era necessária se ela não tinha dinheiro? E aí, a gente estava lá fazendo a defesa, e eu estou dizendo que as sessões são públicas, tá? O que é que acontece? Cada etapa mudava o fundamento. Chegou ao ponto de dizer o seguinte, mas ela não tinha dinheiro. Aí disseram, então vendesse bens. E o julgamento que saiu foi esse acordo aqui, em 2009, dizendo que a despesa não era necessária, caracteriza como despesa desnecessária indedutíveis, se o empréstimo é efetuado por meio de um contrato de mútuo, em que a mutuante é sócia cotista, detém mais 99% do capital. Espera aí, esses fatos foram em 99, 2000, 2001. Veja, e nós estamos lá no julgamento de 2009. Posteriormente, saiu a lei, em dezembro de 2009, dizendo que criou limites de empréstimo. Aí criou o Team Capitalization, que é a subcapitalização. Pronto. Então, hoje, uma situação dessa, a lei expressamente diz que a despesa não é dedutível. Mas, naquele momento, a lei não dizia. E foi super interessante, por quê?
Porque quando teve, o ano passado, um seminário de norma televisiva na ESAF, esse slide não é meu, vocês já viram que os meus são vermelho animados, esse é azul, né? Então, foi doutor Paulo Riscado que disse lá que, no caso, o Colgate não alegou falsidade. A Câmara definiu que, na hipótese de empréstimo, ao invés de capitalização, as despesas incorridas com empréstimos são indedutíveis. Veja, a decisão antecipou as regras específicas de subcapitalização, team capitalization. Antecipou a regra. Professor Roque, eu aprendi errado as lições da legalidade? Ai, graças a Deus, ele disse que não. Não sei se por gentileza ou porque realmente, mas eu, lendo o livro dele, eu penso que ele pensa assim também. Então, veja. E aí, a lei veio depois. Então, você vê como hoje a gente está realmente num clima de insegurança. A operação legítima, proposta negocial, não houve contorno da lei, não houve fraude da lei, não houve nada, só houve um empréstimo do Uruguai. Aqui eu estou trazendo rapidamente, porque aí a menininha já está ali toda preocupada, né? Casos de desconsideração de personalidade jurídica, como o STJ tem se manifestado, todos eles têm dito que se aplica o Código Civil e diz que, para haver desconsideração, tem que haver desvio de finalidade, confusão patrimonial, requisitos objetivos. E aí você vai ver um caso interessantíssimo de guerra fiscal, né? Que o Supremo, que é que tem chegado ao Supremo? Os casos do Fundap e do ICMS importação, que o secretário falou aqui de forma brilhante, etc. E onde eles começam a usar a mesma linguagem que não tem previsão legal ainda para fins tributários. Ou seja, nesse tipo de operação não prevalece a forma sobre o conteúdo. Poucas vezes defrontei-me com o processo a revelar dívida maior ao fisco. O acordo Fundap, formalizado entre elas duas, é próprio na construção de ficções jurídicas. Só que isso no caso concreto. Se você vai analisar o caso, realmente não havia. Mas é interessante se pesquisar essa jurisprudência, porque a linguagem que está sendo usada lá é a mesma linguagem que está sendo usada hoje no CARF. E aí prossegue, mas ele dá uma direção interessante, que era burla o fisco. Mas vem, a prática de condutas voltadas à diminuição da carga tributária, desde que não atentatória aos preceitos legais e constitucionais vigentes, é procedimento que pode ser utilizado pelos contribuintes. Então, ele disse aqui que o planejamento, que não for atentatório, não for vedado, será admitido. Então, você vê a jurisprudência hoje. Tá? O que é que acontece? Operações de negócio formalizados, queridos, desejados, vontade real igual a votado e formal, existe previsão legal, não viola a lei, planejamento, redução lista de tributo é considerado o quê? Através de presunções humanas, são desconsideradas operações, requalificação parcial, não há uniformidade de conceito, não existe lei e é convalidada a cobrança de tributo como fraude. Então, é preocupante. E aí eu deixo as últimas reflexões para vocês, que o Brasil não tem uma cláusula anti-abuso como tem nos outros países que tipificaram abuso de forma, fraude à lei, etc. Tá? E se nós estamos no Estado Democrático de Direito, ainda há legalidade, embora esteja mitigada, mas a estrita legalidade tem que ser obedecida, principalmente com relação a acusações de crime. Tá? Não existe previsão para aplicação de analogia, como tem nos países do Common Law. Pelo contrário, o nosso Código Tributário veda. Tá? Nós não temos aplicação dos precedentes, como temos nas outras legislações. O planejamento é diferente de fraude. O planejamento abusivo pode ser combatido, sim, mas temos que ter uma lei que regulamente isso. A fraude é diferente do crime. E aí a gente tem que ter muito cuidado com trazer esses conceitos estrangeiros para o Brasil, como eles estão sendo trazidos, sem o devido aprofundamento no real significado dos conceitos. Há um dever de pagar tributo, sim, mas nós temos o quê? Que respeitar a segurança jurídica e a legalidade. Bom, gente, o caminho não tem retorno. Precisamos agora, sim, aprovar uma lei que regulamente essa questão do combate ao abuso, que especificamente legisle sobre as cláusulas antiplanejamento, se é essa a opção da nossa legislação. Mas o que não pode persistir hoje é não ter o parâmetro objetivo para que haja atuação. Hoje merece a reflexão da Bíblia. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, muito cuidado quando fizerem qualquer operação. Muito obrigada. Agradecemos a doutora Marielbe Queiroz pela brilhante exposição.
demonstrando amplo conhecimento, tanto do direito comparado, né, quanto do direito brasileiro. Parabéns, doutora Marielbe.